Ao contrário do que muita gente diz ou pensa, a matemática não é um bicho de 7 cabeças. De acordo com o professor e doutor em matemática pela USP, André Barbeiro, muitas pessoas associam a palavra a algo chato e distante da realidade. Mas como desenvolver o interesse pela matemática é o que você vai ver agora na reportagem. Bom, estamos recebendo hoje com muito prazer André Barbeiro. Ele é professor de matemática, doutor em matemática pela USP. Está falando direto de São Paulo. André Barbeiro, prazer tê-lo aqui na TV Noroeste, no Jornal da TV Local. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo espaço, pelo carinho, por me chamar para debater um tema tão atual e importante na vida de tantas famílias e tantas escolas espalhadas pelo Brasil. Professor, por que a matemática é vista como bicho de 7 cabeças? Tão complicado assim a matemática? Não deveria ser. Na nossa cultura, quando nós pensamos, inclusive nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavós, essa tradição ela foi passada de geração em geração por uma má experiência que muitos deles tiveram na época da escola, muitas vezes por uma falta de contextualização, por uma falta de aplicabilidade da matemática e também porque a matemática exige sim dedicação, exige esforço, exige disciplina e é um passo que a gente precisa dar aos poucos para poder alcançar a matemática como ela precisa ser alcançada. Você acredita que a tecnologia hoje na mão dos jovens atrapalha a matemática? Porque tem que ter força de vontade, né? Tem que cabeça, né? Matemática, né? A tecnologia, ela vem a serviço da educação e da sociedade, mas ela precisa ser bem utilizada. Quando nós vemos hoje adolescentes, jovens, utilizando a tecnologia por muito mais tempo e de um jeito inadequado, isso faz com que não só a matemática, mas a educação como um todo sofra, porque a educação exige disciplina, exige dedicação, exige esforço, e quando o aluno, a aluna tem na palma da mão, né, tudo aquilo que deseja instantaneamente, né, na nossa época a gente precisava ir até a biblioteca, a gente precisava buscar com nossos próprios meios o aprendizado, e hoje está tudo disponível de um jeito muito rápido. Então a matemática, a educação necessita de maturação, então nesse sentido atrapalha, por isso que tem que saber ponderar a tecnologia, que é a amiga da educação se bem utilizada. Por que uma grande parcela dos estudantes do país não conseguem aprender a matemática? É uma questão da educação básica, né? Muitas vezes nós temos uma disciplina que é apresentada de um jeito, de uma maneira que causa medo nos estudantes. Muitas vezes, né, o próprio professor acaba assumindo uma postura da matemática como sendo aquele professor cara fechada, como sendo aquele professor, né, temido pelos alunos. Então o primeiro passo, né, seria essa criação do vínculo afetivo do professor com o aluno, que muitas vezes não é criado, e também uma contextualização e apresentar para o estudante a matemática não como um bicho de 7 cabeças, mas como algo que sempre esteve, desde as primeiras sociedades no Egito, na Grécia, sempre esteve a serviço das pessoas, seja para atividades econômicas, seja para a espiritualidade. Quando nós olhamos para as grandes pirâmides, a pirâmide de Quéops, por exemplo, por que que, né, os egípcios usavam o formato de uma pirâmide? Porque ali eles colocavam a pessoa que era especial e que representava uma divindade, por isso que a pirâmide aponta para o céu. A pirâmide aponta para o céu porque aquela pessoa que era ali colocada, né, as pirâmides serviam como um sarcófago, representava a divindade. Então, trazer essa história humanizada da matemática como ponto de partida e não como ponto de chegada. E muitas vezes a gente apresenta a matemática de um jeito totalmente abstrato, como não deveria ser. Agora, hoje, a gente vê no dia a dia, na prática, você vai a uma padaria, qual o valor do biscoito? R$2, então me dê 2. E aí você passa lá R$10 para a atendente, ela vai na calculadora, 2 biscoitos, 2 mais 2 são 4, não consegue fazer, tem que ir na calculadora. Já faz parte a calculadora também, né? Isso atrapalha, não é? Atrapalha em certo sentido. Isso. A calculadora, ela também veio a serviço, né, de uma atividade cotidiana, de uma atividade de muitos daqueles ou daquelas que necessitam fazer cálculos, mas realmente, se nós não motivarmos o nosso aluno, o nosso filho, desde pequenos, a realizarem mentalmente, com esforço próprio, contas básicas, o nosso cérebro ele tem a capacidade de crescimento.
nosso cérebro ele precisa ser treinado. É quase como que quando nós vamos numa academia, a gente precisa se dedicar, vai sofrer, vai suar, mas os resultados eles aparecem. Demora, mas aparece. Então a calculadora, né, outros instrumentos também poderíamos citar aqui, mas a calculadora, ela veio a serviço, só que precisa também, como a tecnologia, a calculadora é uma tecnologia, é uma forma de tecnologia, precisa ser bem utilizada, porque senão ela substitui algo que o próprio ser humano, o próprio aluno, a própria moça que está cobrando ali o pãozinho da padaria, acaba não colocando em prática, utilizando para, né, resolver uma conta simples como 2 mais 2 igual a 4. Em um passado não muito distante, a tabuada era o vilão dos professores. Pegou pela tabuada, mas não a tabuada em si. Coitada, a tabuada, ela tá ali, ela não tem inimigos. É a maneira como se faz, é a maneira como se apresenta, é o contexto que se coloca, é a decoração. E se você não decorar, você vai ser punido. O seu erro gera punição. Isso cria um trauma que lá na frente vai estourar como um desgosto, como um desinteresse, como um medo. E esse bloqueio, que é muitas vezes psicológico, ele pode trazer consequências para a educação negativas. E a matemática dava reprovação, tinha que retornar o ano. Então matemática ficou assim como a vilã, não é? Sim, né, a estrutura educacional muitas vezes apresenta a matemática como sendo essa vilã, e como eu disse anteriormente, é importante que o professor, que a professora, desde o primeiro dia de aula, já quebre esse paradigma. O professor, a professora precisa saber que ele é professor, que ela é professora, não pela matemática. A matemática é um meio que ele encontrou para formar os alunos, para se dedicar à educação daquele ou daquela que são desenvolvimento. Então, o professor precisa ser o primeiro a quebrar essa barreira e a não apresentar a matemática como uma vilã. Então, é papel do professor, é papel da escola e também dos pais irem aos pouquinhos incentivando o estudo, incentivando o crescimento intelectual e, claro, as relações afetivas em sala de aula precedem, são mais importantes no primeiro momento do que as relações de aprendizagem, porque se você não tem um vínculo de afetividade com o seu aluno, se o seu aluno não acredita que você quer o melhor para ele, dificilmente ele vai, seja na matemática ou em qualquer outra disciplina, dificilmente ele vai comprar a ideia de que aquilo é importante para o crescimento dele. Para muitos estudantes, a matemática na escola ou na faculdade é algo distante da realidade, no dia a dia. Não é nada daquilo que você aprende. Não, nada daquilo que eu aprendi na escola é no dia a dia. Isso não é verdade, né? Matemática é matemática, né? Não é verdade. Claro que os alunos, as alunas ou aqueles adultos e adultas que cresceram, eles não têm culpa total nisso. Muitas vezes nós, professores, nós, escola, muitas vezes apresentamos realmente a matemática como algo dissociado da realidade. E não deveria ser assim. Quando nós observamos a história da matemática, a matemática ela sempre esteve como criação a serviço da sociedade. Então, por exemplo, hoje está muito em moda falar de educação financeira. A educação financeira é um caminho possível para que você apresente a matemática de um jeito que faça com que o aluno ou a aluna se interesse, porque, afinal de contas, lidar com dinheiro, todos nós lidamos, e é importante saber cuidar com carinho, porque, afinal de contas, a nossa estrutura vem a partir de um bom cuidado comportamental, né, através da matemática. Então, caminhos são possíveis, mas exige mudança, né, exige também por parte do professor uma quebra de paradigmas, desde uma primeira atitude de afetividade até a contextualização, mostrar as aplicações que a matemática tem no nosso dia a dia. Nós estamos conversando aqui pela matemática. Se não fosse o avanço da matemática, não seria possível, né, eu aqui em São Paulo, a quilômetros de distância de vocês, estar, né, aqui falando sobre matemática e sobre educação. Então, a matemática como ponto de partida, auxiliar a história da humanidade a se desenvolver. Mas a matemática faz parte no dia a dia da gente em tudo, nas compras do mercado, na construção da casa, na área financeira, na agência bancária, no cartão de crédito, tudo tem matemática, tudo tem cálculo, não é isso, Dô? Absolutamente. Inclusive, eu aqui no meu prédio, você aí, né, gravando essa entrevista, só não cai o teto na nossa cabeça, porque a matemática nos ajuda a entender que para não cair, tem que estar
formando 90 graus. Curiosamente, eu conversando um tempo atrás com um mestre de obras, eu fiz uma pergunta, eu perguntei assim, como que você sabe que a construção está subindo a 90 graus? É no olho? Porque é arriscado, você vai construir e não tem certeza que está construindo de modo a formar 90 graus reto. Como que você faz para não colocar em risco a vida das pessoas? Ele disse algo maravilhoso, ele disse assim, olha, eu faço o seguinte, eu pego a trena, coloco numa das paredes 3 metros, na outra parede 4 metros, e eu tenho certeza que eu estou construindo de um jeito certo, se na hora que eu conectar as duas distâncias, o resultado for 5 metros. Ele estava usando o teorema de Pitágoras, aquilo que na escola a gente aprende, cateto ao quadrado, mas cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, ele estava usando no dia a dia dele, muitas vezes sem saber que era o teorema de Pitágoras, mas aí que está. Muitas vezes a gente enuncia com uma matemática complicada algo que não deveria ter como ponto de partida complicado. São situações cotidianas, são situações que milhares de pessoas todos os dias, seja a moça da padaria, seja o mestre de obra, seja o engenheiro, todos nós, todos os dias usamos a matemática muitas vezes sem saber como que ela é a mais desumana das ciências, a mais abstrata. Deveria ser justamente o contrário, partir do ser humano, a mais humana das ciências. E também através da matemática que muitas pessoas no planeta conseguem até ficar ricos, porque não gastar mais do que ganha já é uma matemática, não é? No popular. E assim por diante. Tem que a matemática está toda hora na vida da gente, não adianta. Toda hora. E outra, se você quer investir dinheiro e você quer saber quanto tempo você precisa se organizar da sua vida para que daqui a X anos você tenha a quantia necessária para construir a sua casa, para realizar um sonho, o que vai te dar o tempo necessário de paciência que você tem que ter no investimento é a matemática. É a matemática que permite dizer, olha, é daqui 4 anos que aquela quantia que você investiu no banco vai se transformar naquilo que você precisa. Então a educação financeira, que agora está vindo com muita força, é necessária e é um dos caminhos para se humanizar a matemática e apresentar a matemática como um caminho possível, e não só possível, necessário para a formação e a boa formação de uma sociedade. Quero agradecer você, o André Barbeiro. Ele é professor de matemática, doutor pela USP, e fala com a gente aqui direto de São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Esse é um tema fascinante, a matemática. Se a gente pudesse, a gente falaria o resto da noite aqui, mas quem acompanhar essa entrevista vai entender a importância, a magnitude da matemática na vida de cada um, né? Com certeza. Eu espero que nesses poucos minutos eu tenha cativado, né, aquele ou aquela que me ouviram e que passem a acreditar e confiar que a matemática está a nosso serviço e não em nosso desserviço. E que você, professor, que você, pai, que você, mãe, consiga também, com o seu exemplo, mostrar que a matemática é importante e que ela não é um bicho de 7 cabeças, que ela está aqui para nos ajudar e não nos atrapalhar. Obrigado, André. Até mais. Muito obrigado a vocês.